E agora você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui, com a permissão de Jesus, para darmos continuidade ao estudo da vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada por Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Começando o nosso estudo do capítulo 36, intitulado O Sonho. Continuando, né? Vamos dar continuidade ao nosso estudo. No programa passado, a gente conversava sobre as orientações e os conselhos que a mãe de André Luiz está dando a ele. Nós já sabemos que houve, segundo méritos do próprio André Luiz, a oportunidade dele ir ter contato com a mãe em uma esfera superior, uma colônia superior a Nosso Lar. Ele teve essa oportunidade, ele ficou, lógico, muito feliz, sua mãe mais ainda, porque orou por 8 anos por essa oportunidade de ver o filho trabalhando no mundo espiritual. E ela agora começa a dar alguns conselhos para ele, principalmente quanto à questão de como ele deve trabalhar, como ele deve agir no mundo espiritual em que ele se encontra, né, na colônia Nosso Lar, como ele deve agir. E ela fala para ele que ele sempre deve lembrar que é mais importante dar do que receber, que há mais alegria em dar do que receber. E ela também orientou a ele que a prática, né, que ele deveria também, nesse trabalho, nos serviços que ele fosse realizar em Nosso Lar, que ele aprendesse a doar um pouco de si mesmo, em compreensão, como ela fala, compreensão divina, tolerância construtiva e em amor fraternal. Nós terminamos o programa passado comentando um pouco sobre a nossa interpretação dessas 3 orientações: tolerância construtiva, amor fraternal e divina compreensão. Não é? Porque, lógico, vai ter o serviço material dele na colônia, mas que ele sempre se lembrasse de agir, né, de dar alguma coisa dele mesmo, né, do que ele já conseguiu amealhar enquanto espírito imortal que ele é e que somos todos nós. E aí nós lemos só a primeira parte do parágrafo 17 e agora nós vamos dar continuidade à leitura, porque ela vai continuar falando para ele, orientando ele como ele deve trabalhar, né, como ele deve servir em Nosso Lar. Agora, no parágrafo 17, mais ou menos no meio do parágrafo. A prática do bem exterior é um ensinamento e um apelo para que cheguemos à prática do bem interior. Isso aqui é muito importante, né? A gente entender que qualquer profissão que venhamos a desempenhar aqui enquanto encarnados, porque esse recado é para ele desencarnado, mas é para nós também. Todos nós já compreendemos com a doutrina espírita que a morte não muda ninguém. A gente apenas troca de roupa, se torna invisível para os encarnados, mas nós continuamos a ser aquilo que éramos enquanto no corpo físico. Então, o que ela está dizendo para ele, né? Todo bem que se faz, todo bem que você faz para alguém, quer dizer, bem exterior, na realidade é um chamamento, é um apelo para que a gente chegue à prática do bem interior, que é o que a gente acabou de ler: compreensão divina, tolerância construtiva e amor fraternal. Então, o de fora,
existe para que a gente aprenda a exercitar o que nós devemos desenvolver por dentro, os nossos sentimentos, as nossas emoções, as nossas virtudes. Então, qualquer profissão na Terra, você está fazendo para fora para desenvolver o de dentro. Então, todas as profissões são importantes na Terra, porque todas vão te dar a oportunidade de você exercer tolerância construtiva, amor fraternal e divina compreensão. Mas, aproveitando o gancho que a Teresa falou, desenvolver, esse verbo, desenvolver que ela usou agora, é necessário que a gente tenha contato com os semelhantes. A gente pode fazer também um raciocínio com isso aqui da vida contemplativa, daquele isolamento. Eu não quero me contaminar com o meio ambiente, então eu estou isolado. Tem muito disso, inclusive espírita, inclusive no movimento espírita, que não deveria realmente, porque a gente conhece minuciosamente o Evangelho de Jesus, né? E ela está dizendo aqui, ó, a prática do bem. Para eu praticar o bem, eu preciso do contato com o semelhante. É a lei de sociedade. No Livro dos Espíritos... Nem que seja com os animais, né? Nem que seja com os animais, que é mais fácil, né? Porque animal não faz Mas já pirraça. é um começo, né? É fácil. Mas o problema é isso que a Teresa falou, outro detalhe também. Porque a gente não pode... O problema é o nosso desequilíbrio. Nosso, do modo geral. A gente não pode olhar um animal como sendo uma criança, que ele não é. Ele não é um espírito encarnado ali. Ele é um princípio inteligente. Ele não faz, você não tem que levar ele na escola, você não tem que aturar as manhas, a aborrecência vai chegar, né? Todas essas atitudes o animal não tem. Esse nosso desequilíbrio, ou seja, outro estudo. Mas, voltando aqui, porque ela está falando, a prática do bem exterior. No Livro dos Espíritos, na pergunta 657, Allan Kardec pergunta assim, sobre vida contemplativa. Ele fala assim, tem perante Deus algum mérito os que se consagram à vida contemplativa, uma vez que nenhum mal fazem e só em Deus pensam? Então está lá isolado, né, só rezando o dia inteiro contemplativamente. Ou assistindo palestras o dia inteiro também, não sai de casa. Que é a mesma coisa. A resposta é a seguinte. Não, estamos falando aqui daqueles que estão limitados por força maior. Não, pelo amor de Deus, também não. Vamos usar o bom senso. É aqueles que podem sair e não saem. Isso. Não é? E aí põe desculpa em tudo. Mas é aquilo, é o interesse pessoal. Porque se fosse para receber alguma coisa, alguma questão monetária, talvez saísse. Porque é aquilo que Jesus respondeu para os doutores da lei. Que eles condenaram Jesus porque estava curando num sábado. É um absurdo, né? Meu Deus, será que a gente estava lá nesse meio? Meu Deus. Não, você curou sábado, não está se portando com a cura, é com o dia. E aí Jesus fala, mas se a tua ovelha cair no sábado, no meio do penhasco, você vai lá buscar. É o interesse. Bom, aí Kardec perguntou, os espíritos responderam, né? Não, porquanto se é certo que não fazem o mal, também o é que não fazem o bem e são inúteis. Demais, não fazer o bem já é o mal. Deus quer que o homem pense nele, mas não quer que só nele pense, pois que lhe impôs deveres a cumprir na terra. Quem passa todo o tempo na meditação e na contemplação, nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque vive uma vida toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. Só que aí a gente tem que ver que também tem uma gradação disso aqui. Quanto mais disponibilidades eu tiver de fazer o bem, mais vai ser cobrado o número de vezes que eu fiz o bem. Claro, lógico, você tem o potencial, você tem que dar todo aquele potencial que Deus lhe emprestou. Estou falando da questão do corpo, saúde, monetariamente falando, conforto, tudo de um modo geral que nos foi emprestado, lembremos disso. Então, é o que ela está dizendo aqui para o André Luiz, né? A prática é necessária. Isso. Então, vamos continuar. Jesus deu mais de si para o engrandecimento dos homens que todos os milionários da terra congregados no serviço sublime, embora da caridade material. Então, realmente, tudo passou na terra, todos aqueles que tinham fortunas, que tinham poderes financeiros altos,
Esses nomes a história esqueceu, muitos deles, mas Jesus, que não tinha nada de materialmente falando para dar, mas deu o mais importante, porque ele se doou em compreensão divina, tolerância construtiva e em amor fraternal. Um exemplo de tolerância construtiva, agora lembrei, né, porque tocamos no nome de Jesus, é quando ele é chamado para dar o parecer com a mulher adúltera que está caída lá, que ia ser apedrejada. Perguntam para ele, né, o que se deveria fazer porque ela foi pega em adultério. Então, Jesus, né, todos nós conhecemos a célebre resposta de Jesus, que atirasse a primeira pedra aquele que nunca errou. E todo mundo se afastou. Ele teve tolerância, mas foi construtiva, porque ele disse para ela, olha, vá, mas não tornes a cometer o mesmo erro, não é? Porque eu não estou te condenando, eu estou condenando o teu ato, que é equivocado. Procure melhorar. Isso é uma tolerância construtiva. É você entender, né, ter aquela paciência de entender que a pessoa, ela ainda está naquele estágio, mas que ela pode se esforçar por melhorar. Então, Jesus usou, né, de tolerância construtiva, amor fraternal e divina compreensão o tempo todo da sua encarnação aqui na Terra, e com isso ele deu muito mais do que todas as fortunas da Terra, porque todas as fortunas da Terra construíram templos de pedra, mas Jesus está procurando construir em cada um de nós o templo divino, não é? Como ele mesmo disse, né, construir o reino de Deus dentro dos nossos corações. É isso que ele veio fazer. Então, a mãe de André Luiz está lembrando isso para ele. Olha, meu filho, porque Jesus não tinha nada de material para dar para ninguém, mas o que ele deu, até hoje, nós nos alimentamos, né, da sua doação. Até hoje, a sua doação é viva em cada um daqueles que se propõe, né, a escutar o seu chamado, a sua mensagem. E sobre isso, falar de Jesus, né? É complicado. Na pergunta, nós temos a pergunta 625, né, do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E a resposta é a mais sintética de toda a obra do Livro dos Espíritos. É Jesus. É guia e modelo, porque guia, a humanidade sempre os teve, para nos guiar, nos ajudar a guiar. Mas é o mais perfeito. Agora, modelo realmente é Jesus. Ele é o modelo. E aí nós temos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 2, item 4, Allan Kardec bota a realeza de Jesus, dizendo que, a Teresa falou de reinos, o reino terrestre acaba com a vida. Onde estão os grandes reis? Henrique VIII, Catarina de Médici, que também não foi rainha, mas foi, né, quem governava a França. Onde estão os grandes potentados, todos desencarnados? Os Césares, todos os Césares, onde estão? Desencarnados, espiando, resgatando alguma coisa. Aí ele continua aqui. A realeza moral se prolonga e mantém o seu poder, governa sobretudo após a morte. Sob esse aspecto, não é Jesus mais poderoso rei do que os potentados da terra? Razão, pois, lhe assistia para dizer a Pilatos, conforme disse, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Não é? É um reino do mundo de amor que nós ainda não temos. O nosso planeta ainda não é totalmente assim. E aí o Emmanuel, também comentando a pergunta 625 do Livro dos Espíritos, no livro Religião dos Espíritos, ele bota o título da página O Guia Real. E no final da mensagem ele diz assim: Allan Kardec, desejando indicar-nos o guia real da ascensão humana, formulou a pergunta 625 em O Livro dos Espíritos, indagando qual o espírito mais perfeito que Deus concedeu ao mundo para servir de modelo aos homens. E os mensageiros divinos responderam na síntese inovidável Jesus, como a dizer-nos que só Jesus é bastante grande e bastante puro para ser integralmente seguido na terra, como sendo o nosso mestre e Senhor.
Falar de Jesus, a gente ia ter mais sessões, o que é difícil até. Vamos lá. Não, aí continuando. Não te envergonhes de amparar os chaguentos e esclarecer os loucos que penetrem as câmaras de retificação. Por quê? Porque ela sabe que o filho dela na terra, enquanto encarnado, foi um médico importante. Doutor. Né? Ele foi doutor, então, e ele era um médico famoso. Então ela diz para ele, olha meu filho, por isso ela começa a falar daqueles que tiveram o poder temporal na mão e passaram, mas Jesus, que realmente não tinha nada de material a oferecer à humanidade, mas deu muito mais. E está conosco até hoje. Então ela fala para ele, ó, meu filho, eu sei, né? Ela quis dizer o seguinte, eu sei que você foi um médico muito importante, mas não se esqueça de que de cuidar daqueles mais necessitados, né? Os chaguentos, esclarecer os loucos, onde identifiquei espiritualmente teus serviços a noite passada. Então a gente vê que os superiores conseguem vir ter conosco, mas nós, os inferiores, não conseguimos ir ter com os superiores. Ela está numa colônia superior, então ela consegue ver o que acontece em nosso lar, ela consegue ver o que está acontecendo com o pai do André Luiz nas trevas, e ela com certeza consegue ver o que acontece conosco aqui na crosta. Já quem está no inferior não consegue observar o que está acontecendo. Então, o André Luiz em nosso lar está numa dimensão inferior, ele não consegue ver o que está acontecendo na colônia onde a mãe dele habita. Mas o André Luiz em nosso lar, ele consegue ver o que aqui acontece conosco, encarnados. Ele consegue ver o que acontece abaixo, né, no caso, né, abaixo dele, em outras dimensões inferiores. O dia que ele puder, ele vai conseguir ver o Pai, não é? Ele vai conseguir, mostrando que o nosso espírito tem poderes que ainda vão ser dilatados de acordo com a nossa evolução, não é? Chico Xavier conseguia, como a gente já comentou, ter esses sonhos lúcidos. Ele conseguia, né? Ele conseguia ler o que estava escrito numa carta fechada. Ele conseguia ler o pensamento de algumas pessoas, ou de quase todas que chegavam perto dele. Então ele, por ser um espírito mais evoluído, ele já tinha conseguido evoluir certos poderes do espírito que nós ainda não temos por conta da nossa evolução. A Dona Maria João de Deus, quando ela vai a Saturno, o que ela percebe? E é contado para ela, ela percebe não, o orientador diz para ela que todos os habitantes de Saturno, se eu não me engano é Saturno, agora eu não tenho certeza se é Júpiter ou Saturno, todos conseguem se comunicar telepaticamente entre si e com os desencarnados, né? Com aqueles que não estão encarnados, que estão, né, no mundo espiritual lá de Saturno. Então, por quê? Porque são espíritos mais evoluídos e que já desenvolveram esse poder espiritual que todos nós temos em germe e que um dia vamos dilatá-los. E por isso é que Jesus nos orientava, não é? Que um dia a gente consiga fazer brilhar a luz que há em nós, porque ela já existe em germe. A gente vai precisar dilatá-la, a gente vai precisar fazer com que ela tome a sua potencialidade maior, não é? O que a Teresa falou capítulo 6 do livro Cartas de uma Mediunidade Generalizada. Em Saturno. É em Saturno, é isso mesmo. Então capítulo é em Saturno. 6, é isso mesmo. Isso, então, porque lá, sendo um mundo superior, esses poderes espirituais estão bem dilatados. O nosso, como nós habitamos o mundo inferior,
a gente ainda não consegue. Então, a mãe do André Luiz, então, todos os espíritos que habitam colônias superiores têm esse poder de visão, porque ela não precisou ir a nosso lar, né? No caso, ela não se materializou em nosso lar para ver ele trabalhando. Ela foi em espírito. Não é? A gente já leu uma pergunta aqui do Livro dos Espíritos, que me fugiu agora, não sei se é 89, que fala que onde o pensamento está, nossa alma está. Eu não lembro bem se é a pergunta 89 que fala sobre isso. 89A. Eita. Pensamento não é a própria alma que se... Posso ler? Pode. Que se transporta? Quando o pensamento... Resposta. Quando o pensamento está em alguma parte, a alma também aí está. Pois que é a alma quem pensa. O pensamento é um atributo. Então, quer dizer, a alma não está em um lugar cercado, determinado. Limitado. Limitado, exatamente. Então, ela conseguiu fazer essa viagem pelo pensamento. E ela foi lá e viu ele trabalhando. A dona Laura já também fez a mesma coisa, lembra, Ulísias? Uhum. Eles foram cumprimentar o André Luiz... e falaram, eu acompanhei você no seu trabalho, acompanhou em espírito. E a respeito do que a Teresa falou do livro Carta de uma Morta, que é a mãe do Chico, que escreve, só um detalhe aqui, ele fala aqui, chegados a certa idade, os habitantes de Saturno ouvem os espíritos, seus irmãos de outras esferas do sistema, existindo entre eles a mais poderosa mediunidade generalizada. Eles ouvem espíritos de outras esferas do sistema solar. Eles nos ouvem. É por isso que no livro, não, foi aqui em nosso lar mesmo que a gente já não leu da guerra. Foi da guerra. Qual é a providência que se tomou? Fecharam-se as esferas que ligavam no caso a Terra, com os outros planetas, porque lembra que eu acho que é o Clarencio que diz, roupa suja tem que ser lavada em casa. Guerra, Então o que eles fecharam? Eles fecharam aqueles campos de saída que a gente já estudou, não é? Exatamente. Que nos ligam às esferas de outros planetas, né? Então a Terra arrumou encrenca para ela, ninguém tem que haver com a nossa... A gente é que tem que limpar a sujeira que arrumou, para que a gente não contaminasse, né? Porque aí é o que a Dona Maria João de Deus está colocando para a gente. Já que os superiores conseguem se ligar a nós pelo pensamento, né? Essa mediunidade generalizada, na época da guerra, para que a gente não incomodasse e não contaminasse com os nossos pensamentos destrutivos os outros, vamos dizer, foram fechadas, né, as esferas que nos ligam a mundos superiores. É muito bem lembrado isso. Ele conhece, já está terminando mais uma vez. Não, porque ela diz aqui que os habitantes lá também de Saturno estão a par do que ocorre nos outros mundos e pode calcular com precisão matemática de um momento para outro a posição dos satélites dos outros planetas. Então, quer dizer, nós estamos a humanidade convivendo, né? Só que eles conseguem, é o superior, como você está falando, consegue ver o inferior. Um dia também, com certeza, né? Nós também vamos chegar lá. A gente não pode desanimar, a gente não pode ficar triste, porque ninguém colocou a gente aqui no planeta Terra. Fomos nós mesmos, com os nossos comportamentos, que ainda nos colocamos aqui. Nós, com certeza, muitos de nós já poderíamos estar habitando mundos superiores, mas a nossa própria incúria nos coloca aqui. E, graças a Deus, estamos aqui, porque a Terra é um planeta maravilhoso, porque foi criado por um coração maravilhoso, que é o coração de Jesus. Então, para mim, está muito bom. Tenho vontade de melhorar, claro, mas eu gosto muito da Terra e gosto muito de quem governa ela, com certeza. Vamos nos despedir agora, desejando a todos muita paz de Jesus, muitas bênçãos de Deus, um abraço a todos os amigos que nos ouvem. Fiquem com Deus. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Fiquem com Deus. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação,
Tereza Cristina e Marco Antônio.